Bom, então vamos iniciar aqui a nossa sessão de conversa. Eu desejo a todos muito boa noite, a todas e todos, né? Em nome do Instituto de Economia, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Sei que temos aqui um público muito amplo, muito diversificado em termos de formações, em termos de instituições de origem que representam aqui. E digo com toda sinceridade, é um enorme prazer recebê-los. Eu gostaria de cumprimentar aqui nossos ilustres expositores, a professora Esther Dweck, da UFRJ, o professor José Maria Ferreira Jardim da Silveira, da Unicamp, o professor Marcelo Pereira, também da Unicamp, e o Lucas Vasconcelos, que é doutorando na UNB e técnico do IPEA, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. O meu nome é Paulo Sérgio Fracalanza, sou também da Unicamp, farei aqui o papel de mediador desse encontro, nessa noite de 20 de outubro de 2022. Antes de encerrar os cumprimentos, vou parabenizar aqui o Davi Carvalho, que tornou esse evento possível, está pilotando a nossa interação digital, e agradecer também ao Instituto de Economia na figura de seu diretor, André Biancarelli. Bom, o tema que nós iremos tratar hoje é da maior relevância possível. Eu poderia aqui me estender num conjunto de superlativos e nem assim daria conta da imensa importância do tema e da temática que debateremos hoje, né? Todos vocês estão bem a par do tema da importância, né, da temática da emergência climática, da crise ambiental, ou como muitos preferem hoje dizer, do colapso ambiental. Nos últimos tempos, temos cada vez mais tomado conhecimento dessa que acredito representa um dos maiores esforços coletivos da humanidade em termos de uma ciência colaborativa. A discussão sobre a questão ambiental, seus gravíssimos contornos, suas origens e sobre um conjunto de terapêuticas, de alternativas que devemos seguir para mitigar, para contornar ou para fazer refluir as suas terríveis consequências. Dentro desse contexto mais geral e dos imensos esforços que têm sido feitos, né, por alguns países, não digo todos, em sua jurisdição interna e por meio de iniciativas internacionais para reverter esses danos, e quero aqui lembrar, né, os esforços da COP26 em Glasgow, na Escócia, está fazendo um ano, foi em novembro de 21, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030, encontramos um conjunto de iniciativas fundamentais, né, para isso que chamamos de transição para a sustentabilidade. É exatamente nesse sentido, de uma transição para a sustentabilidade, que se organiza um grande projeto colaborativo que é intitulado Economia da Inovação Energética e Transição do Sistema, que vai englobar e procurar engajar formuladores de políticas em várias partes do mundo, né? Então, temos aqui instituições do Brasil, especialmente aqui a UFRJ, a UNB e a Unicamp, instituições da China, da Índia, do Reino Unido, da União Europeia, com o objetivo de desenvolver um conjunto amplo de análises de inovação energética de ponta para informar a tomada de decisão de governos, né, de policymakers, rumo à inovação de baixo carbono e a mudança tecnológica. A tentativa aqui, vejam bem, é bastante importante e, de uma certa forma, bastante difícil, porque o que se planeja é uma tentativa de transformação estrutural em todos os setores consumidores de energia, de uma maneira justa, o que requer, obviamente, uma resposta política muito mais forte, muito mais coordenada, em vários domínios e em vários níveis, né, de decisões políticas em todo o mundo. Nos marcos desse grande projeto, onde contribuem tantos pesquisadores, nós temos hoje a oportunidade aqui de debater este relatório recém-lançado que se intitula 10 princípios para a formulação de políticas na transição energética, lições da experiência. Um relatório interessantíssimo, é muito fácil de ser compreendido, ele está muito bem escrito e está disponível a todos em formato digital. Para a gente poder discutir essa questão, da perspectiva especialmente da transição energética,
Nós teremos, num primeiro momento, a apresentação do relatório na perspectiva da transição energética, dos seus desafios e de suas oportunidades, com a participação do professor Marcelo Pereira. O Marcelo Pereira, muito rapidamente, tem graduação em energia elétrica, doutorado em economia pela Unicamp, tem experiência em economia industrial, atuando em um conjunto de temas: organização industrial, teoria institucional, teoria evolucionária, redes sociais e modelos de simulação. E é Research Fellow no Instituto de Economia da Escola de Estudos Avançados em Sant'Anna, em Pisa, na Itália, que é um outro participante deste projeto. Feita essa apresentação do relatório pelo Marcelo, a gente vai passar para uma etapa complementar com a discussão de pontos mais específicos e fundamentais de uma agenda que contribuem aqui para a perspectiva de financiamento, de viabilidade, de rumos desejáveis de inovação tecnológica e também para nos propiciar ou ensejar, né, a importância da necessidade do envolvimento de vários atores, sobretudo de governos, nos processos de transição. Aí a gente vai ter as contribuições do Lucas Vasconcelos, pela ordem, da Esther Dweck e do José Maria da Silveira. Tá? Muito rapidamente, pessoal, a Esther Dweck, ela é doutora em economia pela UFRJ, com um período de sanduíche na Escola Sant'Anna, em Pisa, na Itália. Atualmente é professora associada no Instituto de Economia da UFRJ e coordenadora de um grupo de pesquisa em economia do setor público. Ela tem experiência na área de economia, com ênfase em economia do setor público, crescimento, desenvolvimento econômico, atuando principalmente nos temas de regime fiscal, participação do Estado, crescimento liderado pela demanda, integração micro-macro, análise de insumo-produto e modelos de simulação. Ela teve uma atuação importante no Ministério do Planejamento, durante o período de 2011 a 2014, no cargo de chefe da assessoria econômica e como secretária de Orçamento Federal entre 15 e 16. O Lucas Vasconcelos, que é hoje técnico do IPEA, técnico de Planejamento e Pesquisa, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada no Distrito Federal, ele é formado também pela Unicamp, no seu mestrado, e atualmente está fazendo doutorado na UNB. E tem experiência também em várias áreas aqui, economia monetária, atuando principalmente nos temas de instituições, inovação, mudança institucional e desempenho econômico. E o nosso querido professor Zé Maria Ferreira Jardim da Silveira, nem todo mundo conhece ele por esse extenso nome, é doutor em ciência econômica pela Unicamp, hoje é professor titular em economia aqui na casa, membro do Conselho Científico do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas em Energia, é o NIP da Unicamp, membro do Comitê Científico do International Consortium of Bioeconomy Research e pesquisador do NEA, que é, como conhecemos, o Núcleo de Economia Agrícola e Ambiental do Instituto de Economia. Foi professor visitante da Universidade de Salamanca, tem várias colaborações com instituições internacionais e trabalha principalmente na área de economia de redes, economia da inovação tecnológica, modelos baseados em agente, com trabalhos na área de organização industrial, bioenergia e inovação tecnológica na agricultura. Quando nós terminarmos todas as apresentações, a gente vai passar para uma rodada de perguntas para os palestrantes. Então, eu convido a todas e todos, veementemente aqui, que podem ir fazendo as perguntas que quiserem aqui no nosso chat. Eu vou recolhendo essas perguntas junto com o Davi Carvalho. Assim que os professores terminarem as apresentações, a gente passa para uma rodada de respostas, tá certo? Só peço que vocês indiquem no chat, além do nome, que acho que já vai estar grafado, mas também a filiação institucional, para que a gente possa reconhecer aqui um pouco a origem de vocês. Muito obrigado pela presença e, sem mais delongas, passo para a apresentação do professor Marcelo Pereira. Obrigado novamente a todas e todas pela participação. Obrigado, Paulo. É um prazer estar com vocês. Só vou pedir para o Davi, eu não estou conseguindo apresentar. Diz que não tenho permissão para compartilhar a tela. Mas enquanto o Davi... já vamos lá. Só um segundinho. Acho que está indo.
lugar, boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa sessão. A ideia aqui hoje, né, é compartilhar com vocês, é o motivo central, o lançamento do terceiro relatório do projeto EIST. Já vou falar o que é o projeto, mas é um relatório focado no compartilhamento de coisas que a gente aprendeu ao longo do projeto, em termos de experiências que a gente acredita poder compartilhar e usar no futuro, né? Então, esse é o nosso foco aqui nessa sessão, que vai ser bem rápida, a gente vai uma apresentação de alguns minutos apenas. Como o Paulo já falou, esse é um relatório que a gente acredita de fácil leitura, então a gente não precisa gastar muito tempo aqui explicando. Os detalhes estão no relatório, o relatório não usa linguagem técnica nem nada sofisticada, é um relatório acessível a qualquer pessoa interessada no tema, né? A gente tem versão em português, então não precisa ler em inglês, tem versão em português, em chinês, em inglês, e pode escolher a sua língua, e ele já está disponível para download na página do projeto, tá? Esse projeto, de onde ele vem? Ele é um projeto financiado majoritariamente pelo governo inglês e também por uma fundação do futuro das crianças no mundo, né, que basicamente são os maiores beneficiários, a gente fazer as coisas certas nessa área de sustentabilidade. Então, é um projeto de 3 anos, que deve, por causa da pandemia, vai se estender um pouquinho, mas ele começou em 2020, duração inicial prevista de 3 anos, deve durar um pouquinho mais por conta da pandemia, e ele foca em desenvolver análises sobre inovação energética, como a gente pode sair de um mundo baseado em carbono e chegar num mundo sustentável em termos de produção de gases de efeito estufa, de mudanças climáticas, mas com um foco muito específico, não simplesmente ficar divagando sobre teorias, mas com a ideia de apoiar os tomadores de decisão, né? Por isso que o projeto ele também é muito focado nos grandes países em desenvolvimento, como o Brasil, a Índia, a China, que não basta simplesmente, não são simplesmente ideias europeias do que os países deveriam fazer, mas coisas muito mais práticas e concretas, no sentido de criar um quadro de recomendações, modelos que sejam aplicáveis, ferramentas práticas para quem tem a responsabilidade de formular políticas públicas, de desenhar, planejar políticas públicas, possam usar essas ferramentas no sentido de acelerar esse processo, né? E ele é um processo que envolve universidades de todos esses países, a lista é tão grande que eu não consigo nem listar, tem mais de uma dezena de universidades parceiras, né? E é um projeto bastante rico. Então, eu convido a todos a virem à homepage do nosso projeto, conhecer, tem bastante material em português, nem tudo, mas todos os relatórios a gente tem em português. A gente, como eu falei, comentei, é o terceiro relatório, né? O nosso primeiro relatório a gente apresentou, o primeiro ou o segundo, boa pergunta. Um dos nossos outros 2 relatórios a gente apresentou na COP26, onde a gente trabalhou apresentando as políticas críticas para a transição energética, que a gente fez uma análise de todas as políticas que estavam sendo discutidas para a COP26, e nós conseguimos identificar um padrão das principais políticas e avaliar o risco, a gente fala um pouquinho mais disso, riscos e oportunidades de cada uma, né? Então, foi nosso relatório anterior. E nesse relatório que eu vou apresentar para vocês agora, né, chamado 10 princípios para a formulação de políticas na transição energética, lições da experiência, o que a gente quer fazer nesse relatório, né? Amarrar um pouquinho as ideias que devem nortear esse processo. Nós vamos ter um outro relatório, a gente vai entrar mais no detalhe de como operacionalizar essas coisas, mas a partir do relatório anterior que tratou, em geral, das políticas que são necessárias, um termo ainda mais genérico, a gente aqui já começa a focar, né, e entender quais são os princípios que devem nortear essas políticas que a gente precisa criar, né, esses programas que a gente precisa criar para viabilizar o processo de transição energética para energia limpa e sustentável. E por que isso é importante? Porque políticas não são coisas novas, programas de mudança não são coisas novas, mas, tipicamente, eles costumam ser baseados em princípios muito tradicionais, como a gente vai chamar aqui. E o que a gente quer alertar com esse relatório é que, dada a característica
desse desafio que é a mudança climática, da substituição da energia fóssil. A gente está falando aqui de uma mudança que não é uma mudança incremental, é uma mudança bastante estrutural no processo. E se a gente simplesmente seguir fazendo política do passo a passo, como a gente sempre fez, talvez isso não seja suficiente. Provavelmente isso não será suficiente, é o que a gente vai conversar aqui hoje. Então, a gente quer propor com esse relatório 10 novos princípios. Por que 10? Porque 10 é um número redondo, mas cabe, grosso modo, as principais recomendações que a gente chegou, depois de longos debates, estudos e na análise das experiências dos últimos 30 anos nesses projetos de mudança energética, nas melhores práticas, nos caminhos que são mais prováveis de trazerem sucesso para a gente. Então, a gente é um relatório baseado na experiência, vocês vão ver que a gente vai falar muito rapidamente de cada um desses 10 princípios, né, que têm uma mensagem bastante simples, e todos eles são amarrados na prática, em experiências reais e concretas, que também fazem parte do projeto. Então, para cada uma das nossas recomendações, a gente vai amarrar um case study, um estudo de caso, que ilustra bem a importância desse fundamento, desse princípio no processo, né? O primeiro, direto aos princípios, o primeiro princípio é que políticas precisam fazer escolhas tecnológicas, e por que a gente coloca isso? Pode parecer óbvio, mas isso vai contra um princípio tradicional que normalmente se adota no desenho de políticas, de projetos, que a política deve ser neutra. A gente ouve muito, a política deve ser neutra do ponto de vista tecnológico, o mercado vai escolher. Olha, talvez na CNTP você possa até pensar assim, mesmo assim você pode ter dúvidas, mas aqui, claramente, isso não é o caso, né? Num contexto de inovação e mudança estrutural, né, qualquer política que você faça vai beneficiar alguma tecnologia, ou um conjunto específico de tecnologia, em detrimento de outras. Não tem jeito, você não vai conseguir migrar para todas as tecnologias ao mesmo tempo, você vai escolher algumas, né? Então, já que você vai acabar beneficiando algumas, é provavelmente melhor você já escolher que você quer beneficiar, de maneira a saber que são as melhores, as mais limpas, as melhores condições de trazer sucesso no processo. Então, esse é o primeiro novo princípio que a gente está sugerindo, né? A gente tem um exemplo aqui, não vou entrar no detalhe, desses casos de estudo da geração offshore de energia eólica na Inglaterra, que mostra bem isso, como escolhendo uma tecnologia, uma direção, você consegue caminhar muito mais rápido, né? O segundo princípio é investir e regular para reduzir custos, né? Por quê? Porque, tipicamente, nos princípios tradicionais, a ideia é que a intervenção governamental sempre aumenta custo. Então, é melhor, quanto menos o governo intervir, melhor, né? Quanto menos intervenção de políticas públicas, melhor. Veja, aqui a coisa é mais complicada, porque se você tem políticas de investimento e regulamentação bem desenhadas, no final do dia, elas podem reduzir custos e não aumentar. Não dá para assumir sempre, por uma questão de princípio, que toda a intervenção governamental aumenta custos. Isso é um nonsense, e num caso de mudança urgente e em grande escala, ela pode muito claramente reduzir custos, né? Criando demanda antes da hora para avançar o processo de evolução tecnológica de maneira mais rápida, mais completa, reduzindo custos no final do processo. Então, a gente não pode ficar limitado a isso. A gente tem um caso no Brasil de desenvolvimento de turbinas eólicas que demonstra isso com bastante clareza. Também faz parte dos documentos que vocês podem encontrar, esse caso de estudos, no site do projeto. O terceiro princípio, gerenciar riscos ativamente para atrair investimentos, né? A gente acredita que o princípio tradicional de deixar os mercados autogerirem os riscos, né, porque isso é ótimo, é bastante questionável, e particularmente no caso onde a gente tem que reduzir a questão de risco tecnológico muito rapidamente, senão os investimentos privados não vêm, você vai precisar trabalhar com políticas de alguma forma, senão o investimento privado, que é essencial nesse processo, não vem, né? Não adianta esperar que o mercado se autorregule, a gente não tem a vida inteira para ficar resolvendo os problemas só pelo mercado.
Muitas vezes eles não se resolvem, mesmo que você tenha muito tempo. Então, é importante você reduzir o custo e os riscos associados ao investimento privado. Isso demanda políticas específicas, né? A gente tem que trabalhar nessa dimensão. Tem um caso de estudo bem interessante, né, em Uganda, para pequenas usinas hidrelétricas, que mostra bem como isso aqui pode acontecer. E sem esse tipo de redução de risco para atrair investimentos, certamente projetos como esses que a gente mostra aqui não aconteceriam, né? Então, não estamos falando nada teórico, absurdo, coisas do dia a dia, casos que já aconteceram em países que a gente conhece e que não demandaram coisas muito sofisticadas. Terceiro, quarto princípio, focar em pontos de inflexão, né? Em vez de você simplesmente ficar na ideia, não, eu vou só precificar carbono, porque com isso eu resolvo o problema via externalidades, internalizando os danos, etc. De novo, você, quando tem um sistema complexo, que tem pontos de inflexões, você não consegue fazer as coisas de modo gradual, né? Você precisa direcionar as coisas para que os pontos de inflexão sejam ativados no momento certo, o mais rapidamente possível. Não dá para ficar esperando as coisas acontecerem simplesmente pela dinâmica dos agentes individuais, porque isso pode demorar muito tempo e a gente não tem muito tempo, né? Então, esse é o quarto exemplo. E a gente tem um caso de estudo que mostra bem interessante, que mostra isso no mercado de eletricidade, de geração de energia elétrica, com pisos e preço de carbono, onde isso fica muito claro como pode ser extremamente ineficiente você simplesmente esperar, né, e trabalhar só com preço de emissão de carbono e achar que isso vai resolver tudo, né? Não quer dizer que não possa ajudar, mas não é uma forma de você resolver completamente esse problema, ou nem principalmente. Próximo princípio, combinar políticas para obter melhores resultados, né? Não dá para ficar pensando em políticas separadas, a gente está falando de um sistema complexo, onde os efeitos não são aditivos, então não dá para você tratar por partes, né? Você tem que efetivamente tratar o problema como um todo, você não vai ter uma política bala de prata que vai resolver todos os problemas e vai levar a gente para um mundo sem aquecimento global. Então é importante você combinar várias políticas, entender o efeito que cada uma pode ter em relação à outra. Por quê? Porque a soma agregada disso tende a ser maior que a soma das partes individualmente. Por isso é importante dessa combinação. Tem um exemplo muito claro no incentivo e no desenvolvimento de carros elétricos na China, que é um outro caso que a gente traz aqui, que é super ilustrativo desse processo, né? Próximo princípio, políticas adaptativas. O que significa adaptativa? Não tem política ótima. Sistema complexo, a gente não sabe qual é a política ótima. Se ela existisse, você só ia saber ela depois que as coisas acontecessem. A política tem que ser projetada para ser adaptável, mudar o tempo todo. Está se adaptando conforme os resultados vão aparecendo, porque não dá para prever no detalhe como as coisas vão acontecer. Você tem que ter flexibilidade para reagir ao dia a dia, como é que a coisa... No Brasil, a gente tem um exemplo excelente disso no setor fotovoltaico, né? Da demanda da explosão de placas, onde a gente, hoje, já tem quase 10% da produção de energia produzida por fotovoltaica, e a maioria dela descentralizada, pequenos geradores, coisas que a gente começar com políticas, hoje está tendo que ajustar, não sabe direito para onde ir, e tem que ter flexibilidade para isso, porque é difícil você prever ex ante exatamente como essas coisas vão se desdobrar, né? Políticas ideais só tem no livro que a gente dá no curso lá básico. Num caso desse é mais complicado. Considerar seriamente as questões distributivas. Você não vai conseguir fazer as mudanças que precisam ser feitas simplesmente olhando para custos e benefícios totais, porque mudanças têm impacto distributivo, e se esses impactos não forem simultaneamente considerados, você pode criar e estimular ainda mais os problemas de desigualdade que a gente já tem hoje. Então, isso é central, tem que ser visto, né? A gente tem um caso de estudo com os gilets jaunes, os coletes amarelos lá na França, que mostra isso bem claro, como é importante a gente considerar isso, fundamental. A coordenação internacional é fundamental, né? Não dá para simplesmente pensar que eu vou botar um preço nas emissões de carbono e o mercado internacional se ajusta.
nós não temos tempo, e mesmo que tivesse, é improvável que isso aconteça simplesmente por sinalização do mercado de carbono. Lembre-se que já faz 20 anos que a gente criou a ideia de mercado de carbono, e o efeito prático que eles trouxeram até agora é restrito, é limitado, né? A gente vai precisar e, além disso, internacionalmente, se a gente quiser trazer economias de escala, inovações em velocidade que permitam a gente superar os desafios que a gente tem, né? Tem um caso de estudo bem interessante na questão da cooperação internacional na produção de veículos sem emissão, que também está lá no nosso site, né? Riscos e oportunidades, ao invés de custos e benefícios, análise tradicional, incremental, linear, ela assume só a comparação custo-benefício, o que é bom fazer, mas é pouco, porque aqui nós estamos falando de riscos existenciais, nós estamos falando de mudanças radicais, né, de transformar a forma com que a sociedade opera. Então, você vai precisar ir além disso, você vai precisar entender as oportunidades também que estão, não só os custos. As mudanças trazem oportunidades, novas tecnologias, elas não trazem só custos, elas trazem oportunidades de coisas novas que a gente precisa pensar e considerar na hora de avaliar, né? Então, e entender muito bem os riscos que a gente corre de não se mover. Não é só uma questão de custo. Pode ser caríssimo a gente salvar o planeta, mas o risco de não salvar é inaceitável, é essa a ideia, né? A gente tem estudo de caso na Índia, bem interessante, na produção de luzes LED, né, que exemplifica esse caso. E, por último, conhecer os vieses das políticas que a gente escolhe, né? Imaginar que a gente possa fazer políticas e avaliação de políticas sem vieses, neutras, etc., é bonito no livro didático, mas na prática isso nunca acontece assim, né? Os modelos que a gente usa, que a gente vai apresentar no próximo relatório, eles envolvem escolhas. Qualquer modelo, qualquer política, qualquer programa envolve escolhas. Então, é melhor a gente saber disso e tomar cuidado para que elas vão na direção certa, já que a gente sabe que não tem a resposta certa. Existem muitas respostas e a gente tem que escolher essas respostas. Ok? Basicamente, é isso que o relatório traz. Ele traz essa questão de mudança no sistema complexo é complicado, a gente tem que entender as limitações dos princípios tradicionalmente que a gente usa para esse tipo de avaliação de política, entender que os princípios tradicionais, eles visam um problema puramente econômico, e a gente está propondo novos princípios que vão além da problemática puramente econômica. Por quê? Porque a gente está falando de riscos existenciais, né? O futuro, não só econômico, está em jogo. Esses novos princípios estão aí sendo criados para ajudar, para contribuir com esse processo de planejamento, de políticas, de programas e de todo esse processo de renovação da nossa fonte de energia. É isso, pessoal. Muito obrigado. Desculpa se foi um pouco rápido. Qualquer dúvida, a gente está aí à disposição de vocês para discutir esse assunto. Obrigado. Muitíssimo obrigado, Marcelo Pereira. Foi excelente apresentação. Muitas perguntas aqui sobre se teremos disponibilidade depois de apresentações. Teremos, né? Inclusive os relatórios, que estão integralmente disponíveis, como o professor já nos informou, em português, são muito bem escritos e trazem aí uma riqueza imensa de possibilidades de intervenção em políticas públicas num desenho um pouco diferente, como o Marcelo ressaltou, né? Daquilo que normalmente é encontrado na visão mais tradicional. Então, a gente pode ter, como é tudo baseado em estudos de caso, a leitura fica fascinante. Agradeço muito, Marcelo, a tua apresentação, e vamos, então, passar para a segunda etapa agora, onde a gente vai discutir alguns pontos mais específicos, né, vinculados a uma agenda de financiamento, viabilidade, rumos desejáveis de inovação tecnológica, necessidade de envolvimento de vários atores, né? E eu passo imediatamente a palavra, então, ao Lucas Vasconcelos. A minha tela está compartilhada? Está chegando, chegou. Chegou? Está ótimo. Obrigado, Paulo. É um prazer participar desse evento e tá na Unicamp mesmo, que
online. Bom, eu vou aproveitar a apresentação do Marcelo sobre os 10 princípios e não vou passar, não vou me deter muito neles, eu vou me concentrar mais em 2 desses princípios, no princípio 2 e no princípio 6. E por que nesses princípios? Porque são eles em que tem estudos de caso sobre o Brasil. O Brasil tem um destaque bastante grande no relatório, dos 10 estudos de caso do relatório, 2 são sobre o Brasil, e acho que vai ser... são casos interessantes para ver a atuação do governo na promoção de tecnologias de transição energética e um exemplo promissor sobre a política pública brasileira. Bom, o princípio 2 é aquele princípio que fala sobre investir e regular para reduzir custos, em contraste com a visão mais tradicional de que as intervenções governamentais elas aumentam custos. Aqui o ponto-chave, na verdade, é sobre o horizonte temporal. A intervenção governamental ela pode aumentar custos, e ela, de fato, aumentou alguns custos, como a gente vai ver no estudo de caso do Brasil, mas no curto prazo. E isso possibilitou uma redução drástica da tecnologia no médio prazo. Então, a discussão sobre o contraste entre essas duas visões diz muito respeito sobre o horizonte temporal e a dependência de caminho da tecnologia. Bom, uma política industrial verde, como o caso que eu vou falar sobre a energia eólica, ela, como eu falei, tem custos no curto prazo. E tem preocupações que, de fato, são legítimas, com falhas de governo, captura do governo pelo setor privado, problemas de eficiência. Todas essas questões são legítimas, são pertinentes para a discussão da política. Mas, se ela for implementada, os efeitos adversos eles são pequenos em relação aos ganhos que essa política traz no médio e longo prazo. Mais ainda no caso da discussão sobre transição energética, que, como o Marcelo falou antes, falhar não é uma opção. E aí vamos entrar no estudo de caso específico do Brasil, da implementação de turbinas eólicas no Brasil. A primeira turbina eólica no Brasil foi introduzida nos anos 90, em Fernando de Noronha. Mas, durante todos os anos 90, essa tecnologia era bastante escassa, era mais para pesquisa, e a implantação dela era bastante cara. Isso começou, teve um ponto de inflexão, começou a mudar em 2002, em que surgiu o programa de incentivo a fontes alternativas, que é conhecido como PROINFA. Foi um programa em reação à crise energética de 2001. Né? Esse programa, PROINFA, ele implantava medidas fiscais e regulatórias para três tecnologias.
energia eólica, biomassa e usinas hidrelétricas de fio d'água, pequenas usinas hidrelétricas. E o primeiro leilão do Proinfa aconteceu em 2004. O Proinfa foi criado em 2002 e foi implantado efetivamente em 2004. E fechou um contrato de compra de energia para essas três fontes, para essas três tecnologias. O contrato era de 20 anos e começava a valer em dezembro de 2011. E qual era o sistema de incentivo? Ele era baseado no que a gente chama de tarifas feed-in. O que é isso? Você contrata a tecnologia por um preço superior ao que é praticado em tecnologias de ampla concorrência, e a diferença, esse subsídio que você embute nessa tarifa mais cara, é financiado pelas taxas na conta de luz, efetivamente. Então, todo mundo paga na conta de luz por esse subsídio. Então, o sistema era baseado em tarifa, uma tarifa mais alta para a contratação dessa tecnologia, e em cota de contratação por cada tipo de energia. No caso desse primeiro leilão, 1.100 megawatts para cada um dos três tipos de tecnologia. Então, além disso, o leilão teve tratamento preferencial para produtores que não tivessem vinculados às concessionárias, e também tinha conteúdo local. O BNDES ele financiava propostas que tivessem 60% de conteúdo local, esse tipo de política, ela incentivou muito o desenvolvimento de infraestrutura e a queda de custo da geração de energia eólica onshore. O que é onshore? Em terra, né? As turbinas ficam em terra. Bom, e aí um panorama rápido da evolução da energia eólica no Brasil. Em 2004, então, nós tivemos o contrato de compra específico para energia, através do Proinfa. Em 2009, teve outro leilão exclusivo também para energia eólica, só participantes com tecnologia de energia eólica podiam estar no leilão. Em 2010, teve outro leilão específico para fontes alternativas, aí não era só energia eólica, mas biomassa e outros tipos de energia renovável. E aí, em 2011, ou seja, pouco tempo depois do Proinfa, 7 anos depois do Proinfa, os projetos de energia eólica já começaram a ganhar contratos em leilões de ampla concorrência, que tinham, inclusive, hidrelétricas participando. Ou seja, em pouquíssimo tempo, a energia eólica no Brasil se tornou uma opção extremamente competitiva. E, desde então, elas vêm concorrendo reiteradamente em leilões de ampla concorrência e vêm disputando e ganhando efetivamente contratos, tá? Disputando com energia eólica, hidrelétrica e térmica e vem ganhando contratos. E hoje o parque de energia eólica no Brasil fornece 21 gigawatts, produz 21 gigawatts. Tá? Isso responde por quase 12% da geração de energia elétrica no país. No Nordeste, que é onde mais se produz energia eólica, chega a quase 50% da energia produzida na região. E
hoje é a segunda maior fonte de energia da matriz hidrelétrica, da matriz elétrica nacional. Aqui você vê a capacidade instalada, como ela cresceu brutalmente ao longo de pouco mais de 10 anos. E aqui é o custo dela, tá? É o custo nivelado, que a gente chama, que leva em conta tanto a construção quanto a implementação, quanto o funcionamento dessas plantas, tá? Ele só não leva em consideração o custo de conexão na rede, mas, enfim, de todo modo é uma medida de custo mais ampla. O princípio 6 é aquele da política adaptativa versus uma política ideal. E a energia solar fotovoltaica no Brasil é um excelente exemplo disso. Por quê? O Brasil foi tardio na adoção de energia fotovoltaica. A primeira grande usina do Brasil só aconteceu em 2011. Mas, desde então, a energia fotovoltaica se expandiu muito no Brasil. Muito por conta de mudanças, adaptações na política. A expansão ela se acelerou a partir de 2012, porque teve uma mudança regulatória que permitiu que os pequenos fornecedores se conectassem à rede elétrica com baixo custo. E tiveram vários ajustes posteriores nessa política, em especial em 2015, que teve a regulação do net metering. O que é esse net metering? Os produtores, os pequenos produtores de energia que tivessem excedente, eles podiam fornecer isso para a rede e ganhar créditos por esse fornecimento. Isso expandiu muito o incentivo à adoção da política. Então, com essa reestruturação do marco energético que começou lá em 2002, depois da crise de 2001, né, o sistema foi projetado para ter licitações e reserva de energia tecnologicamente neutra, mas também leilões de tecnologias específicas, como a gente viu no caso da eólica, né? Isso deu muita flexibilidade para o sistema, porque ele podia lançar editais tradicionais para suprir a demanda, e, em paralelo, lançar leilões de tecnologias específicas para incentivar a adoção dessas tecnologias. Tá? Bom, e outra característica adaptativa do sistema é que os leilões, tanto para os leilões de ampla concorrência quanto os leilões de tecnologias de energia renovável, eles se expandem de acordo com a demanda, para atender a demanda. Então, você não cria um gap, conforme a demanda aumenta, você não cria um hiato muito grande entre a adoção de novas tecnologias e a demanda, não cria descompassos entre elas. Tá? Bom, esse é um breve resumo dos estudos de caso do Brasil, e para falar brevemente sobre o que a gente está fazendo aqui na UNB, basicamente a gente está vendo, a gente está analisando a demanda por energia. Tá? Tem essa equação aqui que vocês não precisam se preocupar com ela. A única coisa importante de chamar a atenção aqui é o seguinte: a demanda por energia, ela pode ser influenciada por vários fatores, mas dois deles são muito importantes, que é a energia limpa, ou seja, o quanto de emissão de gás de efeito estufa está sendo emitido por quilowatt
produzido, e o quanto está sendo demandado de energia por produção. Tá? Então, isso aqui vê a tecnologia de energia limpa, o quanto que como que as adoções de tecnologia limpa estão influenciando essa variável aqui, e essa outra variável tem a ver com a eficiência energética dos setores produtivos no Brasil. Tá? Então, através de matriz insumo-produto, a gente está vendo qual foi o comportamento nos últimos 20 anos dos setores nessa variável aqui, de eficiência energética, o quanto eles estão se tornando mais ou menos eficientes, e para fazer projeções mais críveis sobre qual é o impacto da adoção de energias renováveis na emissão de gases de efeito estufa globais. É isso, não vou me estender mais, porque o tempo está escasso. Ok, muito obrigado, Lucas. Vamos agora, então, partir para a apresentação da Esther Dweck. Seja, mais uma vez, muito bem-vinda aqui conosco, novamente, nossa companheira do UFRJ. A palavra é sua. Obrigada, Paulo. É um prazer estar aqui. Acho que também vou fazer uma rápida apresentação, mas eu queria só fazer uma rápida fala inicial. Esse projeto, acho que o Marcelo já explicou, o Paulo também, né? Mas eu queria reforçar que é uma oportunidade, né, rara da gente trabalhar em conjunto, né? A gente, às vezes, enfim, eu tenho parcerias com o Marcelo, parcerias com o pessoal da ANB, mas a gente trabalhar todos juntos, e mesmo internamente, no caso do FRJ, a gente juntou uma equipe grande para participar, dada a relevância do tema, né? E eu queria reforçar um pouco esse ponto que foi falado aqui já no início, né? Acho que é um tema muito relevante, e talvez o que motivou todos nós a participarmos nesse projeto foi que a proposta era justamente pensar uma maneira alternativa, né, de avaliar esse tipo de políticas, para justamente demonstrar que se você fizer uma análise baseada nas visões tradicionais de avaliação de política, possivelmente a gente ficaria muito estagnado, né? E a ideia foi justamente poder pensar matérias alternativas, e nós já fazíamos esses estudos isoladamente, né? E a ideia foi poder, então, trabalhar em conjunto, né? Cada um está desenvolvendo uma parte do projeto, mas de alguma forma está todo mundo caminhando na mesma direção, e os relatórios posteriores, né, vão trazer justamente modelagens que a gente está fazendo ainda numa fase que está meio que no meio, né, no work in progress. Esse relatório mostra a importância de uma visão alternativa, traz já casos específicos, que algumas nossas equipes participaram desses estudos, mostrando esses estudos de casos brasileiros, né, especificamente na UFRJ, o caso da energia eólica foi bastante estudado, né, e a gente agora está numa fase de tentar pensar o para frente, né, justamente. E aí eu vi algumas perguntas aqui, até talvez minha apresentação responda parcialmente algumas das perguntas que já foram feitas, dado que a gente não sei quanto tempo a gente vai ter para perguntas, mas eu vou tentar, como eu dei uma olhada muito geral, na minha apresentação, já tentar abordar algumas questões que foram comentadas aqui, né? Então, era só reforçar isso, né, que assim como estamos trabalhando 3 instituições públicas brasileiras, né, nós aqui da FRJ, a Unicamp e a UNB, para a gente é um prazer poder estar nesse pool, né, enfim, é um pool mundial que ainda é maior, que envolve outros países, né, mas internamente no Brasil a gente está conseguindo juntar. E aqui na FRJ especificamente a gente conseguiu juntar 4 grupos de pesquisa, né, o de meio ambiente, o de energia, o de dinâmica econômica e o de indústria, justamente porque essa discussão ela envolve realmente vários temas, né, um tema bastante transversal, e eu vi perguntas sobre a questão mais distributiva, vi perguntas sobre, de fato, como é que isso vai para além do setor industrial, né, como é que chega nas famílias, nas pessoas, então acho que eu vou tentar mostrar um pouco, né, uma análise que é complementar a que o Lucas começou a mostrar, acho que o José Maria depois vai apresentar a parte da Unicamp, né, mas a gente também faz uma análise sobre um produto um pouco para tentar responder algumas perguntas eu vi também alguém perguntou sobre
o impacto ambiental da mudança da transição energética, o impacto de emissão da própria transição energética, que de fato a produção de determinados equipamentos também gera emissão, então como é que você equaciona isso, né? E um pouco talvez o nosso trabalho tenta ajudar a responder parte dessas perguntas para melhorar ainda mais a proposta de política, né? Então eu queria destacar também muito brevemente em relação ao relatório, uma frase que está no relatório no início, né, e que eu acho que faz parte das preocupações de todos nós que estamos trabalhando nesse projeto. Justamente a ideia é tentar melhorar esses esforços políticos destinados a acelerar a transição energética, né, no sentido de que você pode utilizar isso para desbloquear oportunidades significativas, incluindo novas indústrias também, mas com impactos sobre a população, né, com geração de emprego, mas com cidades, né, habitáveis, né, com cidades melhores, impactos positivos na saúde e a oportunidade de enfrentar simultaneamente os desafios de justiça e da pobreza. Então, de fato, isso é uma preocupação que está por trás do projeto. Né, a gente está falando aqui dos princípios de orientação das políticas, que foi o que foi apresentado nesse relatório específico, mas o ponto final, né, é justamente apresentar não só como é que você melhora a sua elaboração de política, mas com esses objetivos por trás, né, como é que esse processo, que vai envolver sim uma mudança estrutural, deve envolver uma mudança estrutural nas economias, tanto do ponto de vista da matriz energética, né, no caso específico associado ao projeto, é a discussão da transição energética, que vai envolver novas indústrias, mas como é que isso se transforma em impacto positivo para a população. Talvez esse seja, sem dúvida nenhuma, o objetivo mais primordial desse trabalho. Né? E é isso vai exigir dos governos um conjunto de ferramentas e princípios diferentes dos tradicionais para elaboração e avaliação de políticas, que é um pouco o que esse relatório especificamente se concentra, e justamente sair de análises muito estáticas. Acho que o Marcelo apresentou os princípios, o Lucas reforçou muito o fato de que, num setor específico, os ganhos dinâmicos que tiveram, mesmo que no curto prazo você tivesse algum tipo de aumento de custos, né? E eu acho que eu queria destacar nos esforços brasileiros, especificamente no eólico, né, você teve um esforço enorme de combinar a transição energética com geração de empregos, né, com financiamento público para isso, e, claro, avaliando os impactos mais amplos desse tipo de política. Então é isso, né? A descarbonização vai gerar uma ampla transformação econômica global, acho que talvez a China seja um exemplo claro disso, né, e com muitas políticas de P&D, implementação de energia limpa, mas sempre voltado àquele objetivo principal que eu falei no início. Né? E a gente precisa justamente desenvolver então abordagens que considerem essa mudança estrutural e que ajudem os tomadores de decisão a gerenciar isso de forma a maximizar as oportunidades e, obviamente, diminuir custos e riscos. Né? Então, é nesse sentido que a gente está trabalhando. E isso vai envolver também mudanças na política fiscal, mudanças nas regulações financeiras, né, para que justamente os governos possam apoiar esses projetos. E você, inclusive, atrai investidores, né, para que eles usem, né, apliquem capital justamente nessa transição. Né? Então, como fazer isso? Então, do ponto de vista da UFRJ, a gente tem desenvolvido parcerias importantes, né, e o projeto como um todo, né, aqui no Brasil, a gente tem parcerias importantes com a EPE, Empresa de Planejamento Energético, o BNDES e a BDE, né, o BNDES como um banco de fomento, principal banco de fomento brasileiro, mas a BDE ela agrega diversas agências de fomento que estão preocupadas com essa discussão da transição energética, ou mais amplamente uma transição né, para uma transição ambiental, algo mais amplo ainda do que só a parte energética. E que também o pessoal da CEPAL, que está discutindo o Big Push ambiental, né? Então você tem uma série de atores, aqui são só alguns dos parceiros, né, que eu queria destacar, para além das universidades. E aqui, especificamente na FRJ, a gente tem desenvolvido mas a gente já desenvolveu uma modelagem insumo-produto, que é um pouco complementar a que o Lucas comentou, né? A do Lucas é sobre a eficiência energética dos setores, o nosso é a emissão que os setores causam, né? E tentando identificar, e a gente
tem especificamente associado à energia, mas a gente acabou também fazendo, essa é parte da tese do Márcio Alvarenga, que faz parte do projeto, é o trabalho dele de tese, né, que ele está já em fases quase finais, orientados pelo Caio, pelo Carlos Eduardo Young, né, que são professores que participam do nosso projeto, né, e a gente está, e eu vou mostrar para vocês um pouco os resultados dessa modelagem aqui, que é olhando o que está gerando mais emissões no Brasil, né, então a gente vai utilizar isso no modelo dinâmico, insumo-produto, justamente para se fazer diversas simulações, tanto do ponto de vista de mudanças de inovação, né, de mudanças nos setores, na mudança estrutural efetivamente, que os setores devem ganhar e perder, como é que isso impacta o emprego, e a gente pode, no limite, né, estamos desenvolvendo aqui também um modelo que a gente chama de contabilidade social, né, numa matriz de contabilidade social, que poderia até ver os impactos distributivos desse. A gente ainda não tinha proposto inicialmente, mas como a gente está caminhando nessa direção, provavelmente. E também estamos desenvolvendo um modelo teórico para discutir as questões mais associadas a financiamento e estratégias de indução do setor privado a participar desse processo. Né? E nesse caso é um modelo mais teórico, e participamos de alguns estudos de caso, como solar e eólico, e muito foco nessa discussão de financiamento, né, de agências de planejamento e regulação. Então, passando rapidamente aqui para alguns resultados. Bom, esse aqui é o vetor de emissão no Brasil pelos setores emissores, digamos assim, né, que são resíduos, processos industriais, energia, agropecuária e mudança do uso da terra e florestas. Né, a gente tinha no Brasil, a principal emissão vinha da mudança do uso da terra, que era basicamente efeito desmatamento, né, isso cai durante um período, só que como a gente viu, enfim, recentemente os dados sobre o aumento do desmatamento, isso volta a crescer. Aqui os dados param em 2020, mas a gente sabe que 21, 22, isso aqui só cresce. Mas uma coisa que chama atenção e reforça a importância da transição energética é que a energia cresceu em participação. Né, o que significa um pouco na linha do que o Lucas e o pessoal da UNB, Nelson Barbosa, Andréa, eles estão detectando é que tem uma perda de eficiência energética também. Né? Você tem um problema do tipo de setor, né, que também gera emissão de gases de efeito estufa, mas também você tem a própria perda na eficiência energética, o que acaba sendo muito ruim. Então, por isso a importância de olhar a parte energética. O que a gente fez, né, a gente fez uma distribuição disso aqui pelos setores que emitem. Então, só para ficar claro, né, então aqui eu tenho o energia, resíduos, processos industriais, mudanças da terra, agropecuária, mas a energia, quem está gerando isso é o setor de transporte, de carga, de passageiro, produção de combustíveis, energia elétrica, residencial, enfim. Então, percebam aqui que eu tenho várias, a própria agropecuária emite por conta do uso da energia, né? Nos processos industriais também vou ter vários setores que vão pelos processos industriais, mudança do uso da terra em geral está associada à agropecuária, né? E a própria agropecuária está associada à agricultura pecuária. Então, o que a gente fez nesse trabalho, né, que enfim, é muito trabalho do Márcio, como é que esses setores aqui emissores são quem de fato está gerando essa emissão dentro dos setores, das atividades tradicionais brasileiras, né? E a gente fez tanto no nível de 12, 20 e 42 atividades. A gente usa dados, né, das matrizes de insumo-produtos brasileiras, combinadas com a emissão que o SEG apresenta, né, nesses 5 setores aqui, e transformamos isso a partir desses 5 para os 42 atividades industriais no Brasil. Né? O trabalho da Camila Grankov ajudou bastante aqui, né? Camila que está hoje na CEPAL, acho que fez doutorado na Inglaterra. E o que a gente, e aqui rapidamente apresentando alguns resultados para vocês, quando a gente tira a mudança do uso da terra, aqui estão, vocês percebem que a escala vai de 0 a 0,7, né? Você tem um crescimento em vários setores, né, de emissão, nos períodos mais recentes. Aqui a agricultura, né, que tem agricultura e pecuária que tem um crescimento, mas aqui o setor de serviços crescendo e os setores de commodities industriais crescendo também, sendo aqui o terceiro relevante, né?
Quando a gente inclui o uso da terra, aí a escala muda, né? Percebam que vai de 0 a 0,3 aqui. E aí a agricultura tinha um papel enorme, no período que tem uma redução de desmatamento, isso melhora, mas depois volta a crescer. E aí os outros, com a mudança do uso da terra, até a escala muda bastante aqui, né? E aqui um pouco da composição, né, só para vocês terem uma noção. Então, a agricultura vinha crescendo, depois ela diminui seu peso, e, por outro lado, o setor de serviços cresce, né? Quando a gente olha, com a mudança no uso da terra, a agricultura fica com um percentual muito mais alto, a agropecuária, né? E a gente, de fato, tem um padrão muito diferente do mundo, né? No mundo, as emissões são muito associadas ao uso da energia, né? Agricultura e pecuária acaba tendo um papel menor, né? Ao contrário do Brasil, mas no Brasil a gente tem esse padrão um pouco diferente. Quando a gente olha, e aí por isso uma importância de uma análise de um produto, né? O que está puxando isso? A gente vai perceber que o consumo das famílias tem um papel relevante nisso, né? Seguido das exportações. E aqui é importante, porque o consumo das famílias representa em torno aí de 50%, mais ou menos, um pouco menos, mas obviamente isso é fruto do próprio peso que o consumo das famílias tem no PIB brasileiro, né? E as exportações, por outro lado, estão aqui em segundo lugar, mas elas não têm esse papel todo no PIB brasileiro. Então, mais relevante do que olhar isso é um outro trabalho que a gente faz, que é a intensidade, né, na emissão. E aí, quando a gente faz por intensidade, a gente percebe que o setor que mais emite, na verdade, o componente da demanda final que mais puxa a emissão é as exportações, né, muito associada à própria, inclusive, a essa mudança na pauta de exportações brasileiras de uma reprimarização, né, que vai afetar muito a emissão por parte das exportações, e o consumo das famílias, ao contrário, apresenta até uma queda relativa, ou seja, tendo uma melhora do ponto de vista do padrão de consumo na intensidade de emissão, né? Então, justamente a partir desses dados, quando a gente usa o uso da terra, isso fica mais claro, e observa esse crescimento na ponta aqui, associado às exportações, quando a gente olha essa intensidade da emissão, né? Então, o que a gente pretende fazer a partir disso, né, é abrir um pouco mais essa análise para poder fazer esses cenários de mudanças, do que seriam cenários possíveis de mudança e quem perde e quem ganha com isso, e justamente para ajudar a pensar na formulação de políticas voltadas para uma transição energética no Brasil, né? Claro, como eu tentei mostrar para vocês, se a gente for controlar a emissão no Brasil, a transição energética é uma parte, né, você tem outras coisas que precisam ser pensadas, mas principalmente nesse aumento recente, né, do peso da energia associada às emissões no Brasil, aumenta ainda a importância de se discutir transição energética no Brasil, obviamente associada à discussão da mudança no uso da terra, que é complementar ao nosso trabalho aqui, não é o foco do trabalho, mas que é extremamente complementar, né? Acho que eu paro por aqui nessa primeira apresentação, né, e fica aí para debate né, para as perguntas posteriores. Obrigado mais uma vez aí pelo convite, pela organização, principalmente aí para o pessoal da Unicamp, e estou à disposição aqui. Muitíssimo obrigado, Esther. Excelente apresentação. Vamos passar então a palavra para o professor Zé Maria. Zé Maria, é um prazer em tê-lo aqui. A palavra é sua. Ok. Bom, obrigado pelo convite, obrigado pela organização, pela apresentação feita pelo Paulo, excelentes apresentações antes da minha. Tem uma pergunta já, que pergunta do etanol, né? E eu vou tocar um pouco nesses pontos também. Bom, do mesmo jeito que os outros fizeram, né? Esse relatório ele toca em pontos que são importantes, e uma ênfase que ele dá, né, é que as métodos convencionais de tomada de decisão que se consolidaram, eles funcionam melhor quando você tem situações bem definidas,
ou quando você tem situações de mudança incremental, marginal, de pequena monta. Aqui o caso não é nem de você ter pequenas mudanças, né, incrementais, você ter mudanças incrementais, mas de você ter um cenário bastante complexo de alternativas que respondem, ao mesmo tempo, às possibilidades tecnológicas, de um lado, mas também a adequação da geração dos diferentes tipos de energia aos padrões de demanda das diferentes locais e regiões, por exemplo, de um país continental como o Brasil, e que, em algum momento, em face de visões desenvolvimentistas, né, tinha se apoiado num sistema integrado de energia, fontes muito grandes, né, e centralizadas de energia, como o caso de Itaipu, e que, vamos dizer, o próprio caso de Itaipu ele responde um pouco a esses pontos nossos, na medida em que o ponto central de Itaipu não é simplesmente uma energia mais barata, mas o ponto central de Itaipu é a oportunidade, né? Então, o Itaipu já apresenta aquela característica de ter uma busca de ocupar essas oportunidades que implicaram, de certa maneira, né, não só tecnológicas, mas da hidroeletricidade, que implicou, de certa maneira, um esforço financeiro relativamente grande e, principalmente, um esforço para desenvolver um sistema integrado de energia, né? Todo mundo lembra aí do problema do linhão, né, que se atribuiu ao governo Fernando Henrique, exatamente tinha a necessidade de construir um linhão para poder escoar a energia gerada pela hidroeletricidade. Então, essas escolhas tecnológicas, em algum momento, o Brasil fez escolhas interessantes. Eu diria que essas escolhas tecnológicas também são motivadas por alguns momentos críticos. Então, essa ideia de os pontos de inflexão, os tipping points, de sistemas complexos, né? Você tem a crise do petróleo, né, que foi extremamente importante para a tomada de decisões. Eu sou do tempo em que o etanol 2G, o etanol de celulose, né, o etanol de hemicelulose, né, de componentes celulósicos, ele estava sendo buscado em 1970. Então, nós já, aqui na Unicamp, já tínhamos uma participação num consórcio, o professor Paulo Renato, que depois virou reitor da Unicamp, ele tinha uma participação já na busca do etanol 2G, a partir de mandioca. E o grande problema encontrado no caso da mandioca era muito mais o sistema de colheita, o sistema produtivo da mandioca. Então, esses pontos de inflexão, em algum momento, motivaram buscas, né, processos de buscas bastante intensos, e um deles muito bem sucedido, respondendo ao Guilherme a pergunta aí do papel do etanol, né, um papel bem sucedido foi acoplar o sistema de produção de açúcar, transformando num sistema sucroalcooleiro, né? E ao fazer isso, né, tem um trabalho do professor Cortez, que ele mostra assim, ele enfatiza até exageradamente as buscas de flexibilidade que essa solução do etanol deu no sentido de mesmo dialogar com as oscilações dos preços do petróleo. Só para lembrar, a atividade petroquímica brasileira, ela até hoje sofre absurdamente com as oscilações dos preços do petróleo e dos derivados de petróleo, principalmente do preço da nafta. Então, essa questão de dar uma flexibilidade, um valor de opção criado pela própria tecnologia por diferentes aspectos, desde a produção de etanol, ter uma flexibilidade em relação à produção de açúcar, como também depois foi criado o carro flex, que permitia essa ideia de que você, mesmo existindo uma desvantagem técnica do uso do etanol em relação ao uso da gasolina, era possível, em certos momentos e em certas regiões, tornar o etanol bastante atrativo, desde que você tivesse uma política fiscal que permitisse isso. Então, você vê que vocês estão vendo aí que
E o objetivo, naquela época, era muito mais a incerteza em relação às oscilações do preço do petróleo e uma defesa, uma espécie de valor de opção, um seguro contra essas oscilações, que depois se acoplou, vamos dizer, de maneira bastante feliz, com a ideia de que a gente, com isso, contribuía para ter uma matriz mais limpa, chegando a 32%, 31% e pouco, da geração total de energia no Brasil, originada da parte biológica, das bioenergias, coisa que não acontece em nenhum país do mundo. Tá certo? Só que a bioenergia brasileira está estagnada, assim como a hidroeletricidade também. Então, e a hidroeletricidade também se acopla de maneira muito clara, tá certo, à crise do aquecimento global. Nós tivemos mudanças nos nossos regimes hídricos, o desmatamento que a Esther apresentou, ele tem uma forte relação com isso, né? com o fato de que o regime de chuva e os rios brasileiros têm passado por processos de redução dos seus fluxos, e isso traz problemas bastante graves para a hidroeletricidade como solução. Né? Outra coisa bastante interessante é essa ideia de combinação de tecnologias, tá? E adaptação que o Lucas havia enfatizado. Né? É fundamental a combinação de tecnologias. Nós aqui no curso que nós ensinamos aqui, eu e o Marcelo, principalmente os dois cursos que a gente tem, de Microeconomia 2 e Organização Industrial e Desenvolvimento Tecnológico, a gente dá bastante ênfase nessa história de que os processos de difusão, eles não são processos nem lineares, e mesmo que eles sigam assim um padrão S-shape, né, que é não linear, a ideia de que certas tecnologias mais tradicionais podem favorecer a difusão de tecnologias emergentes, tecnologias novas. Tá? Então, esse também é um ponto que faz que, se você tem combinações de tecnologia que podem gerar novos processos de difusão, você também tem como importância políticas, tá certo? Que favoreçam a difusão dessas novas tecnologias, que acabam viabilizando soluções tecnológicas que ficaram relativamente esquecidas e que também geram novas oportunidades. Então, a gente vê que o reino das oportunidades, como diz o relatório, é o reino do conhecimento, é o reino do mapeamento. Né? Uma das coisas primeiras que você tem que fazer é conhecer o setor, mapear suas possibilidades, ter uma certa ideia de um forecast, e não para que você vá acertar o que vai acontecer, mas exatamente para entender quais são as possibilidades de combinação e que as políticas, às vezes, inclusive, superem o objetivo que foi esperado. Tá? Então, esses cálculos de eficiência, esses cálculos custo-benefício, baseados apenas em tecnologias isoladas, em prazos, muitas vezes, com base em informações que você tem num certo momento, eles podem gerar soluções e decisões bastante equivocadas. Como foi mencionado, acho que pelo Lucas, também pela Esther, tá certo? Você abandonar certas opções, acho que foi o Marcelo, pode gerar erros profundos. E vamos dizer que o Brasil, nesse sentido, não errou tanto assim ao longo desses anos. Tá? Quando tem uma matriz relativamente limpa, não é? E o desmatamento que ocorre, que é uma das causas maiores de emissão, se dá muito mais a grande, vamos dizer, a grande economicidade que desmatar, né, dá para certos grupos econômicos que precisam ser regulados, no mínimo que a gente pode falar. É muito vantajoso desmatar e as causas não têm muito a ver com, por exemplo, a ILUC, com o movimento indireto da ocupação da terra, como, por exemplo, quando há uma grande expansão da agroindústria sucroalcooleira na direção de Goiás, na direção do Triângulo Mineiro, Paraná e a região quente de São Paulo, né, o Noroeste, saindo das regiões tradicionais, mas isso não tem nenhuma relação com o desmatamento amazônico. Tá? Isso aí era uma coisa que os americanos enfatizavam, tá? E alguns relatórios, FAPRI e IFPRI, e que se mostraram completamente errados. Bom, questões distributivas e custos das alternativas é importante. A gente está vendo aí que, no caso do biodiesel, né, houve uma retração na política de biodiesel, exatamente porque
num certo momento extremamente tenso desse governo, né, se percebeu, se atribuiu não só aos impostos, ao ICMS, mas também buscou se atribuir às políticas ambientais relacionadas aos combustíveis como causa do encarecimento do preço do diesel, né? E a verdade é que nós não devemos recuar no biodiesel e sim avançar no biodiesel, que é exatamente caminhões, tornar o caminhão que ele seja B100, tá? Você usar tratores a biodiesel, você usar tratores a etanol, tratores a metanol, ou seja, fazer com que a cadeia do agro, que se tornou tão importante para o Brasil nesses últimos anos, para várias, né, determinantes macroeconômicos, elas realmente se tornem cada vez mais limpas. Ok, isso aqui é só uma visão que eu acho que eu já passei, é só para lembrar as pessoas de que os desenvolvimentos puramente tecnológicos, hoje, cada vez eles vão deixando de ter sentido. As análises têm que ser em camadas, tá? E o relatório ele tem essa visão. Quando ele fala que as políticas distributivas são importantes, ele está pensando que as políticas energéticas e os seus desenvolvimentos de sistemas, os componentes que existem, tá certo? E as tecnologias facilitadoras, elas estão articuladas, de alguma maneira, nas decisões que as pessoas tomam. A gente fica até muito assustado de ver que, por exemplo, quando uma política ela reflui, né, o financiamento de uma certa política, como é o caso da bioenergia, em função dos grandes progressos que nós estamos tendo na área de eólica e solar, né, você vê que também o desenvolvimento tecnológico, as pesquisas, a criação de novas possibilidades e que permitem o aprimoramento do sistema, ele reflui. Então, a gente olha, a gente vê assustado que existe uma conexão muito forte entre a pesquisa e os desenvolvimentos tecnológicos e as decisões de política e a visão social. O importante é que essas camadas, né, elas respondem, de certa maneira, a bandeiras, tá certo? A certos flags. Tudo que o relatório está mostrando é que nós estamos sustentando um certo flag, né? Umas bandeiras em relação às preocupações com o aquecimento global, como o Paulo muito bem falou aí na abertura dele, exatamente que nós estamos enfrentando um esforço inédito e, de certa maneira, interessantíssimo, de que as ações não dizem, elas têm uma influência local. A energia é muito mais que a gente brinca, que é dia entregue, ou seja, a energia ela tem que estar próxima de quem está consumindo energia, né? Não adianta bolar sistemas que não chegam em certos locais. Então, as diferentes alternativas e as diferentes perspectivas tecnológicas permitem você chegar em algumas regiões que, por exemplo, soluções globalizantes não permitem chegar, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem que dar conta dessas bandeiras, né? Que é aí que está a história. Muitas dessas bandeiras podem ter aspectos altamente contraditórios, como, por exemplo, querer energia barata a qualquer preço, né? Olhando, vamos dizer, até aspectos eleitorais, e, ao mesmo tempo, você querer reduzir as emissões. E eu cito o caso do biogás, que para mim é um caso particular muito importante, porque o biogás ele se adequa fortemente à perspectiva da economia circular, que eu acho que o Paulo mencionou no início, não é? Baseado na existência inescapável dos resíduos. O fato que os resíduos, de várias formas, principalmente os resíduos sólidos municipais, que é um grande problema, alguém mencionou aí a questão dos municípios, como eles podem participar. Eu acho que municípios podem participar tentando viabilizar ao máximo a geração de energia a partir dos seus resíduos sólidos e redução, tratamento de esgoto, tratamento da água, né? E com redução, vamos dizer, da poluição em geral, que também está associada às emissões. Tá? Então, os municípios eles podem fazer isso. Então, vocês veem como se você disser, não, mas eu não vou mais, agora é só eólica, tá certo? Agora é só solar. Se você partir para esse tipo de questão, você vai desconsiderar que a combinação dessas tecnologias, em função dos diferentes problemas e a possibilidade de criar sistemas integrados, tá certo? Ecoparques,
capaz de utilizar os resíduos de maneira inteligente, é bem importante. Um ponto interessantíssimo, né? Eu vou até pular para cá, não dá para... Eu fiz só aqui as grandes chamadas, tá certo? Isso aqui é são as patentes de um dos blocos que o meu orientando, Fábio Massago, descobriu, das patentes de biogás, e o que ele nota é que a articulação, vamos dizer, você vê que essas patentes estão todas ligadas por citações, né, e elas, vamos dizer, representam fluxos de conhecimento e de tecnologias, tá certo? Na medida que as patentes têm que ser bem escritas e têm que refletir esse fluxo, e, ao mesmo tempo, tem o objetivo de permitir com que parte desse conhecimento fique na mão de certos agentes que têm vantagens tecnológicas. A gente vê que um fluxo desse, ele se relaciona à purificação de gás, que é exatamente esse caso da gente poder gerar, a partir de uma coisa extremamente impura, que é o biogás, produtos limpos como metano, que pode ser usado aí, fungível com gás natural, tá certo? Tem a relação com geração de energia, no caso as usinas são autossuficientes, mas elas podem ser muito mais que isso, elas também cogeram energia, isso já tem uma participação de 8% a 9%, né, na nossa geração de energia. A possibilidade de você ter biodigestores que respondem a problemas locais, mas também podem estar articulados em redes para geração de energia, né? E a produção de fertilizantes. Então, você vê aí que, com a metodologia de definição de trajetórias baseada nos esqueletos das redes, né, a gente foi possível ver a articulação de diferentes tecnologias ao longo do tempo. Bom, eu já estou meio que terminando, né? Eu só quero lembrar o seguinte: quando o problema da bioenergia em relação às outras energias, talvez, sejam que elas exigem muito mais coordenação entre os diferentes tipos de agentes. E isso dá margem a, vamos dizer, o aparecimento de interfaces que geram custos de transação relativamente elevados. Então, um dos trabalhos, como a Esther mencionou, que é o FRJ está fazendo, um dos trabalhos que nós estamos fazendo é exatamente a viabilização, um modelo baseado em agente, que represente, vamos dizer, os pontos críticos e os pontos centrais dos elementos para a existência e dinamização de mercados de biomassa baseado em resíduos. Tá? E a gente vê aqui os diferentes componentes. Por exemplo, foi perguntado aí a questão da energia nuclear, e o problema da energia nuclear é o CAPEX, né? Agora, o Ademar Romero, que é um grande especialista na questão ambiental, nos disse hoje que existem novas tecnologias de energia nuclear que reduzem bastante, vamos dizer, o custo do capital inicial, que isso é realmente crítico, né? Em países como o Brasil, por exemplo, é bastante crítico, principalmente quando você tem muitas dessas soluções com o CAPEX que não é tão elevado, que você precisa só compatibilizar os diferentes atores e os diferentes fluxos, né? Eu assumo um produto detalhado aqui para que essas cadeias funcionem bem e que você supere problemas de governança que aparecem, que a gente está tratando nesse trabalho com a Stephanie e com o professor Marcelo Pereira. Marcelo Magalhães, desculpa, Marcelo. Bom, eu vou pular isso aqui, não. Né? Então, a biorefinaria, isso é um pouquinho mais complexa, muitas vezes, as suas cadeias são mais complexas, né? Porque muitas vezes você fala, puxa, vamos verticalizar tudo. Né? Muitos modelos econômicos também não é só a questão de fazer a crítica ao custo-benefício, é fazer a crítica, muitas vezes, à economia, que vê a economia toda como muito verticalizada, né? Como a integração vertical, funcionando muito bem, não tendo problema, sendo que os componentes da cadeia de valor, eles geram custos de transação, principalmente no caso da biomassa. Esse é um problema relativamente importante que tem que ser resolvido por políticas, né? Por exemplo, a Consecana foi uma política que viabilizou, vamos dizer, um avanço tecnológico fundamental no setor de etanol, que foi remunerar a cana pelo teor de sacarose e não apenas pelo peso, vamos dizer, do tolete de cana.
né? E isso foi realmente um avanço enorme. Então, algumas políticas que emergem, muitas vezes, do acordo entre o setor público e o setor privado, né, e viram políticas que são aceitas, são importantes, né? Então, a gente sempre mantém aí nos nossos estudos, também o estudo que nós estamos fazendo com o Gustavo Andreão, com a ajuda do Miguel Vasques, também, que é da Universidade de Florença, né, é a questão de você considerar, tá certo, que os agentes que participam desses sistemas, eles têm que estar motivados, tá certo? Não, a gente viu que, no caso dos chineses, houve uma enorme motivação na produção de placas. Você pode falar, pô, foi muito bacana, porque a política, né, algumas políticas de incentivo à energia solar, não é, geraram assim um incentivo enorme, uma criação de valor para o setor produtor de placas solares, né? Mas, em muitos casos, você precisa convencer os agentes e dar a garantia de que aquela participação que ele tem na cadeia vai funcionar. Muitos setores no Brasil, como o setor petroquímico, e eu vejo aqui a discussão, às vezes, que eu fico abismado de ver as discussões com as refinarias, né? E a facilidade com que alguns economistas e alguns ideólogos dizem, não, privatiza. Só que a gente pergunta, pô, mas esse é o elo fraco da cadeia petroquímica, esse é o elo fraco da cadeia de energia, esse é o elo fraco da cadeia de energia para a produção de gás de cozinha, que é exatamente um setor pouco rentável. Então, a velha história, quer dizer, tornar a cadeia rentável e estimular a participação de todos os agentes é algo que, muitas vezes, o mercado não consegue fazer. Tá? Então, a gente vê aqui que existem situações, tá certo, né, que são importantes, né? Situações a nível operacional, alocação de recursos, situações que exigem ação coletiva, situações a nível constitucional e situações metaconstitucionais, que é exatamente essa ideia que nós estamos vivendo, o novo paradigma, que é o paradigma da economia mais circular e também de menor impacto ambiental. Ok. Então, basicamente, as conclusões, né, que a gente precisa, né, pensar sempre de políticas não só como mero subsídio ou uma mera, né, um feed-in, por exemplo, uma mera tarifa, mas umas políticas como serem capazes de alinhar os agentes e convencê-los de que adotar certas regras são importantes. Hoje está tendo aí um frenesi de um liberalismo meio bárbaro, né? Que a pessoa acha que não tem que ter políticas, tá certo? Para que ele possa decidir livremente o que fazer. Isso não existe nesses sistemas, tá certo? Sistemas energéticos, o liberalismo e cada um decide o que fazer, não é uma coisa adequada. Acho que quem apresentou os leilões aí muito bem, o Lucas apresentou o histórico dos leilões como uma política extremamente importante, e ele mostrou assim como é que esses leilões foram variados e de tipos diferentes, com implicações diferentes na adesão dos agentes, tá certo, ao sistema. É isso. Obrigado. Zé, excelente apresentação, muitíssimo obrigado. Uma participação importantíssima aqui no final. Eu acho que a gente já teve um conjunto de questões respondidas. Eu perguntaria se a gente pode fazer algumas questões a mais, para quem ficar, né? Eu sei que tem gente que vai ter que sair, e inclusive vou passar imediatamente a palavra para a professora Esther, porque ela vai ter que se ausentar, ela tem um compromisso logo mais. Mas eu já deixo aqui a pergunta para quem for ficar. Acredito que o professor Zé Maria ainda pode ficar, professor Marcelo talvez tenha que sair, Lucas, se a gente pode fazer pelo menos uma rodada. Há várias questões que a gente já respondeu. Esther, então, a palavra para você poder se despedir. Tá ótimo, obrigada, Paulo. Não, primeiro, enfim, mais uma vez agradecer. Eu vi que tinha uma pergunta específica para mim que tinha a ver com a possibilidade de fazer por corte de renda, né, aquela parte do consumo. É uma das coisas que a gente está pensando em fazer, então acho excelente a proposta, acho que é do Oswaldo, se eu não me engano. Né, eu vi que tinha mais umas perguntas específicas para mim. Aqui, é só do Oswaldo, né? Acho que
acho que pergunta específica mesmo foi essa do Oswaldo para mim, né? Acho que teve outros comentários enfim, e comentários sobre a apresentação, mas a pergunta mais específica era essa, e eu acho que é muito válida, vamos fazer sim, como eu falei, na verdade, porque, enfim, está fazendo trabalhos paralelos que podem se comunicar e dar uma melhor visão. Mas, enfim, acho que esse painel aqui reforçou, né, a qualidade desse grupo aqui no Brasil que está trabalhando, né, no fundo a gente é todo mundo da área de economia, mas né, temas, acho que tem uma complementação importante entre os diferentes pesquisadores que estão nesse projeto aqui no Brasil enfim, é vasto o time aí no mundo inteiro. Né, agradeço você e Paulo e enfim, a Unicamp, né, em seu nome, por organizar, e ao Davi, né, que está aí por trás, fez um trabalho incrível, né, uma participação alta aqui, né, para esse horário, mas infelizmente realmente eu tenho que sair, mas estou à disposição aí, porque esse projeto vai continuar e a gente vai ter outras apresentações por aqui também. Boa noite a todos. Muitíssimo obrigado, Esther, mais uma vez, pela participação. Registro também aqui a presença do nosso querido professor Turca, Antônio Márcio Boinaim. Obrigado, professor, por estar aqui conosco. Eu vou, então, imediatamente fazer algumas questões aqui. Algumas já foram respondidas, a gente já teve... o Zé já respondeu as questões, quer dizer, uma parte, né, pelo menos, das questões aqui sobre o etanol, sobre energia nuclear. A professora Esther fez uma resposta interessante agora para a questão da divisão também por recortes de renda, né, no estudo que estão fazendo, está dizendo que isso será efetivamente implementado. Alguns aqui dirigiram, de uma certa forma, algumas respostas para a participação, por exemplo, de municípios, mas a gente teve no chat uma quantidade infinita de questões, muito ativo, né? Então, eu acho que a gente tem algumas coisas aqui que a gente poderia discutir, daí vocês fiquem tranquilos em... Zé, quer falar? Quero. É porque eu gostei muito da pergunta do André, Tá. André Ferreira Lima. Sim, pergunta sobre o etanol mesmo ou não? Não, o André coloca exatamente essa questão. Um ponto importante, né, é que você vê como o mundo não é perfeito. Você já tinha, né, a produção a monocultura canavieira, né, e o que faz a produção de etanol, de certa maneira, vamos dizer, aproveitar melhor os recursos que existem. Eu concordo com ele de que, vamos dizer, você está desdobrando a monocultura quando você aproveita a vinhaça, que você aproveita, não é? Você faz um manejo, né, um manejo importante, né? Defensivos, André, eu vejo assim que na cana-de-açúcar não é a planta assim que usa alguns herbicidas muito específicos, né, tipo ureias, mas não é assim o cultivo mais, comparado, por exemplo, com o que se anda falando da soja, né, não é um cultivo tão agressivo desse ponto de vista. Mas ele é agressivo no sentido, vamos dizer, que se acontecer que, como aconteceu em certos momentos de crise do setor, em que a renovação da lavoura, né, passava de 5, 6 anos, né, isso é realmente um problema grave. Agora, concordo com vocês que parece meio paradoxal, tanto a Cláudia também, Perecim, colocou isto, que parece meio paradoxal que você tenha, ao mesmo tempo, um sistema que contribui para menor emissões de CO2, que é uma coisa importante, mas que, de alguma maneira, por força, né, da monocultura, tenha mais dificuldades, né, de minimizar certos impactos ambientais que não são favoráveis. A gente está estudando exatamente o uso da palha, né, e o uso do bagaço, quer dizer, o uso de alguns tipos de resíduos, né, e também o uso da vinhaça, como uma forma de tornar essas usinas mais integradas. Eu acredito que essa pressão ambiental sobre as usinas aponta nessa direção, mas vocês tocaram num ponto assim que é difícil de superar, que é exatamente sistemas tipo lavoura-pecuária,
sistemas que você pode adotar em outros tipos de cultivo, não é? Lavoura-floresta, agroflorestais, por exemplo, no caso da cana, não são viáveis. Né? Não são viáveis em função das características tecnológicas e da necessidade de você reduzir o custo do transporte para atingir a usina. Ótimo, Zé. Bom, você adensou, então, essa questão sobre etanol. Tem um conjunto aqui de outras questões, eu acho que vale a pena a gente mapear, se alguém se disponibilizar a responder. Uma questão que acho que ainda não foi abordada, pelo menos na forma em que aqui se encontra, é uma questão da Jeane Lopes Monteiro. Ela diz o seguinte: ambientalmente, as fontes renováveis de energia são as mais desejadas, certo? Contudo, para que a transição energética para tais fontes sejam expressivas e dominem mundialmente a oferta energética em algum momento no futuro, será imperativo uma considerável mudança do mapa econômico geopolítico, visto que hoje em dia se usa o principal, né, vetor aí, né, para energia primária são as fontes não renováveis, petróleo, carvão e gás natural. Então, a pergunta dela vai no seguinte sentido: os donos do petróleo, entre aspas aqui, permitirão tal mudança? Como que a gente coordena essa forma e como que a gente se impõe a esses interesses estabelecidos? Essa é uma, mas no sentido geopolítico. Você falou do André Ferreira Lima, que fez uma pergunta, né, Zé, interessante sobre etanol. Ele fez a Cláudia também. Hã? A Cláudia. A Cláudia também. O André também fez outra questão, num outro sentido aqui, mais no começo. Né? Ele dizia o seguinte: qualquer fonte de energia limpa tem impactos severos no meio ambiente. Então, inclui muita mineração para painéis solares ou hastes eólicas, né? Precisa de muito petróleo, no sentido de cimento, de transporte, assim por diante. Acredito que se precisa, que é necessário urgentemente entrar em pauta o debate sobre o decrescimento e a diminuição de consumo de energia pela sociedade, principalmente grandes indústrias. Não sei como que vocês miram essa questão do decrescimento, que é uma questão que está ganhando cada vez mais força, né? E ela está saindo de uma discussão de nicho, né, Zé, para uma discussão mais importante, sobretudo porque os autores têm qualificado melhor o que entendem por decrescimento, né, e sugerido essa via de alternativas para o status quo, digamos assim. Então, achei uma discussão também importante. E tem um terceiro ponto aqui, que eu destacaria. Então, tem a questão geopolítica do decrescimento, e uma questão que aparece muito aqui, daí são vários participantes, o Oswaldo Sanches Júnior, o João Vitor Cruzoleto, depois temos uma questão do Guilherme Lima, da Aline, da Alpian, do João, da Lohana Lopes, né, que são questões que vão envolver a ideia de participação, mais participação dos territórios e de comunidades. Então, quem são os agentes que vão participar dessa concertação, né, de atores políticos fundamentais para a transição energética? Qual que seria a participação de territórios e de comunidades? E muitos aqui perguntando qual que é o papel da universidade, como que a gente forma a gente, né, que esteja engajada nesses princípios de mudança, como que a gente altera, inclusive, a formação no sentido daquilo que vocês estão aqui dizendo tão bem aqui no relatório. Tá? Então, 3 grandes questões: geopolítica, decrescimento e participação, comunidades, territórios, e de jovens e de universidades. Fiquem à vontade aí para quem puder. Lucas, por favor. Bom, deixa eu falar um pouquinho, então, sobre decrescimento, porque aí eu tenho a oportunidade de falar um pouco mais sobre o final da minha apresentação, que é sobre o modelo que a gente está trabalhando na UNB sobre demanda energética. Só que eu não estou conseguindo compartilhar mais a minha tela. Será que o Davi está aí? Porque, obrigado, Davi.
Vocês estão vendo de novo a minha apresentação? Eu só vou te interromper um segundo. Claro. Desculpa, mas é pelo seguinte, é que o professor Marcelo Pereira provavelmente tem que sair. Se ele ainda estiver entre nós, ele poderia se despedir também. Ah, perfeito. Na verdade, eu já não estou mais no meu computador, mas eu estou aqui pelo celular, acompanhando aqui. Então, eu queria agradecer muito a presença. A pergunta específica que tinha me feito, eu já respondi no chat. Eu agradeço muito o interesse. Eu vi várias perguntas sobre como participar do projeto, acompanhando no nosso site as atividades do projeto, os relatórios, etc. Quem quiser conhecer mais detalhes também, pode nos procurar a gente lá no IE, a gente está sempre lá, a gente pode conversar. Estamos sempre com as portas abertas para quem tiver interesse em se aprofundar, conhecer mais ou, eventualmente, trabalhar no projeto. Tá bom? Então, deixo o convite aberto. Agradeço a todos que permitiram a organização desse evento importante de divulgação do nosso terceiro relatório. Agradeço muito o Davi, que organizou a sessão, o professor Paulo, que está orquestrando aqui essa sessão que está bastante dinâmica, e aos demais colegas que apresentaram. Acho que espero ter enriquecido. E, por último, agradecer ao público generoso que, apesar do horário, está acompanhando a gente. Muito obrigado e até a próxima. Teremos o próximo relatório. Já deixo aqui o convite para vocês acompanharem o lançamento do próximo relatório. Boa noite para todo mundo. Obrigado. Muitíssimo obrigado, Boa Marcelo. Noite. Obrigado pela participação, foi excelente. Lucas, então, devolvo a palavra para você. Obrigado, Paulo. Vocês estão vendo novamente a apresentação? Sim. Tá ótimo. Bom, eu tinha começado a falar isso no final da minha apresentação. Essa aqui é conhecida como identidade de Kaia, tá? O que ela diz? Esse ΔG aqui é a variação de emissões de gás carbônico no período T. E a variação de emissões de gás carbônico num determinado período, ela é a emissão de gás carbônico que está aqui nesse primeiro termo da equação, menos as iniciativas de mitigação, tá? de gás carbônico. Se vocês verem aqui, ó, se você cortar aqui o consumo de energia, o PIB e a população, que é o E, o Y e o N, você fica aqui com GT só, que é a emissão de gás carbônico. E a mesma coisa para as medidas de mitigação de emissão de gás carbônico. Se você cortar aqui os gastos com mitigação, o PIB e a população, você volta aqui, fica só com as medidas de mitigação, né? E aqui, esse último termo aqui, é só a dispersão, um fator de dispersão das emissões do período anterior, tá? Que é uma variável física aqui, né? De dispersão do gás carbônico fora da atmosfera. Bom, e aí, a gente decompondo essa identidade, então a gente chega nessa equação aqui. O que isso aqui está me dizendo? Está me dizendo que as emissões de gás carbônico, elas dependem do quanto a gente tem de energia limpa. Então, quanto mais energia limpa, menor esse epsilon aqui, né? Menor a quantidade de gás carbônico por energia produzida ou demandada. Quanto menor esse B aqui, maior a eficiência energética do setor. Então, aqui pensa que você tem esse B aqui
para cada setor da economia. Tá? O que é o B? É a energia consumida por unidade produzida daquele setor. Tá? Então, o B, quanto menor o B, maior a eficiência energética. Aqui é a renda o MI são as medidas de mitigação, que é esse M sobre S aqui, ou seja, quais são as medidas de mitigação por unidade de gasto em mitigação de emissão de gás carbônico. Né? E aqui é o gasto, de gás carbônico por unidade, o gasto com mitigação por unidade produzida. Tá? O Y é renda per capita, o N é crescimento populacional. Ou seja, aqui estão as medidas tecnológicas, né? E aqui estão as medidas de mitigação de emissão. E aqui é renda per capita e crescimento populacional. Então, aqui fica claro que mesmo que você invista em energia limpa e em eficiência energética, se crescer a renda per capita, vai aumentar a quantidade de emissão, e se crescer a população, também vai aumentar. A questão se isso aqui, se a diminuição desse fator compensa essa, ou se essas medidas de mitigação compensam o crescimento. A questão do decrescimento é você tornar isso aqui negativo, né? O Y minúsculo aqui negativo. Bom, isso é viável? Isso não é? Bom, essa equação vale para um país, mas também vale para o mundo como um todo. Né? Para países com renda per capita maior, talvez essa seja uma discussão. Para países de renda média ou renda baixa, essa discussão é mais delicada, porque aumentar esse Y aqui é desejável, né? Aumentar a renda per capita da população é desejável. Então, a questão do decrescimento, ela também sugere fizeram uma outra questão sobre geopolítica aqui, né? Mas a questão do decrescimento também sugere uma outra questão interessante sobre geopolítica, que os países em desenvolvimento, eles têm que diminuir isso aqui para diminuir a quantidade de emissão de gás carbônico deles. É discutível isso, eu acho que não. E essa é um dos grandes embates, por exemplo, da China. A China tem diminuído substancialmente essa parte aqui. Ela tem se tornado mais eficiente do ponto de vista energético e tem investido muito em energias limpas. Só que a renda per capita dela cresce mais do que proporcionalmente em relação à redução disso aqui, né? Então, ela aumenta o número de emissões dela no mundo. Bom, nos fóruns internacionais, o posicionamento deles bom, eu não posso deixar de aumentar isso aqui, porque tem uma importância muito grande para a minha população. Se alguém tem que moderar o crescimento do Y minúsculo, que são os países ricos, né? Muito bem, Lucas, muito obrigado pelas respostas. O que vocês acham? Alguém mais? Zé Maria, quer falar mais uma palavra? Eu queria responder ao Oswaldo, que ele fez uma questão importante sobre o PNE.
Sim, verdade. Para 2050. Se bem que já desapareceu aqui o que ele escreveu, sumiu aqui, mas ele pergunta, vamos dizer, ali, descentralização, digitalização, também vem acoplado, inclusive, com usos mais eficientes da energia. Ninguém está dizendo que, à medida que você for gerando energia mais barata, que é uma coisa que o Brasil tem que buscar também, a gente tem que diminuir as emissões e tem que procurar energias mais baratas. Nós tivemos uma transição esquisita, ou seja, a gente teve aquilo que é o chamado tipping point. O nosso sistema econômico, a pessoa gosta de falar que o governo destruiu a vida dele porque fez isso, fez assado, mas, na verdade, nós tivemos vários fenômenos de transição e vários fenômenos estruturais bastante impactantes na rentabilidade da economia. Vários setores da economia brasileira sentiram muito a elevação do custo de energia. E aí vem a questão, acho que o Oswaldo colocou num ponto importante, que esses planos, eles são planos mais gerais, mas o próprio PNE está falando, olha, digitalização, descentralização, eles estão dizendo que você tem que melhorar o sistema, por exemplo, de accountability da energia, e melhorar os usos de energia também. Quer dizer, você está saindo de um sistema extremamente centralizado para um sistema agora que você tem um número quase muito grande de geradores de energia. E isso vai exigir uma coordenação importante para evitar que, em certas situações, isso leve vamos dizer, a se abandone, por exemplo, o desestímulo a esse tipo de energia. Isso eu respondo ao Aurino também, que defende bastante a energia solar, não é? E aparece esse aspecto. Quanto ao setor canavieiro, eu vejo assim, o setor canavieiro, ele não foi capaz de realmente responder às pressões por redução. Aquilo que foi discutido aí nas 10 ideias, de que o setor de bioenergia deveria conseguir ter ganhos tecnológicos e em eficiência, que ele pudesse, apesar da fragilidade que ele tem em relação ao preço do petróleo, por questões técnicas, ele pudesse ganhar espaço competitivo, efetivamente ele não ganhou. Em alguns momentos, como a crise de 2008 e algumas crises posteriores, crise hídrica, o setor reagiu mal, ele reagiu não renovando os canaviais, e está certo, e de alguma maneira, vamos dizer, contribuindo para aquelas críticas que a Cláudia fez e que quem foi o André fez também. Então, é a velha história, é um fio da navalha, é uma coisa muito sensível, realmente não dá para você... Agora, toda a transição energética é muito custosa. Não vamos esquecer que os governos já caíram, teve governo aí que sofreu um abalo enorme na medida em que alguns processos, alguns pontos de inflexão aí causaram elevações de preço de algumas modalidades de energia. E nós temos aí surgindo aí coisas interessantíssimas e preocupantes, como, por exemplo, o armazenamento de energia, que permitiria você dizer que você pode explorar os seus lençóis de petróleo e de gás natural, porque você tem métodos eficientes de captura de CO2. E aí, algumas empresas multinacionais, japonesas, por exemplo, Mitsubishi, já enfatizam a capacidade de usar o CO2 para produzir produtos químicos, e não usar petróleo, a nafta ou produtos que vieram dos dinossauros. Então, você tem aí uma complexidade de alternativas e de grupos de pressão. Eu concordo muito com a visão do André e com a da Cláudia, de que o grupo de pressão ambientalista ele tem um papel muito grande. Ele tem que ter um papel muito grande para que esses processos eles sempre sejam conduzidos num sentido virtuoso do ponto de vista do impacto ambiental. Só para o pessoal que está assistindo, houve um grande avanço nas técnicas de avaliação de ciclo de vida. Então, ninguém hoje está desconsiderando ciclo de vida de bateria, ninguém está considerando ciclo de vida de cana-de-açúcar, quando fala, por exemplo, que o etanol é melhor do que a gasolina do ponto de vista ambiental. As pesquisas levam em conta todo o ciclo de vida para você chegar até o etanol, todo o ciclo de vida
para você chegar até vamos dizer, a gasolina. Perfeito, Zé. Muito obrigado. Eu acho que agora a gente já chegou aqui às 9 horas da noite. Conseguimos aí, tem muita coisa que apareceu aí no chat, então depois muitas perguntas também, se teremos as apresentações disponíveis, elas ficarão disponíveis. O relatório, ele é gratuito, está em português, e eu convido a quem puder, ou quem tiver interesse, de se inscrever no canal do YouTube do Instituto de Economia da Unicamp, porque ali esse vídeo estará logo mais, assim que a gente fizer a edição para o formato do YouTube. E ali também vocês vão ter um conjunto muito grande de outras discussões que estamos fazendo, né? São já mais de 800 vídeos, né, anexados. Eu acho que vale a pena, tem várias temáticas aqui importantes e muitas que confluem para o tema que estamos aqui discutindo, tá? Então, acho que vale muito a pena. E agradeço muito aqui a todas e todos que nos prestigiaram até essa hora nos ouvindo, e passo a palavra, então, para o professor Zé Maria e também para o Lucas, para que eles possam se despedir. E a gente daí encerra. Eu, como professor, só quero dizer o seguinte: aqui tinha quase 200 ainda, próximo de 100 recalcitrantes aí a essa altura, né, do campeonato. Vocês viram quantas questões nós temos para estudar, seja na área de socioeconomia, área técnica, seja na área ambiental, que se relaciona com aspectos sociais e econômicos, mas, evidentemente, um diálogo bastante frequente com a parte de tecnologia, como teve presente gente aqui do Instituto de Pesquisa Tecnológica, o IPT, como também da área, tá, da área técnica, né, do desenvolvimento daqueles dispositivos que permitem que o sistema funcione melhor, porque as fronteiras tecnológicas não estão esgotadas. O caso do biogás eu acho impressionante, como a purificação do biogás é recente e tem uma importância gigantesca na viabilização do biogás. Lucas? Bom, obrigado novamente à Unicamp pelo convite. E, bom, queria dizer para os corajosos que ainda nos acompanham aqui a essa hora da noite, para quem tiver interesse de se engajar no projeto, na linha de pesquisa que a gente está desenvolvendo aqui na UNB, por favor, entre em contato, vai ser um prazer. Nós estamos mapeando as demandas energéticas dos 67 setores da economia, desagregados pelas contas nacionais e pela matriz insumo-produto, e, com base nisso, fazendo projeções de demanda energética e emissão de gás setoriais para esses setores. Então, obrigado novamente, espero que tenha contribuído para a discussão e para o interesse de quem está nos acompanhando. Muito bom. Obrigado, então, mais uma vez, Lucas. Obrigado, Zé Maria, para todos que estão aqui conosco. Excelente. Boa noite a todas e todos. Prazer tê-los aqui, viu, novamente. Boa noite. Boa noite.